Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 30 de abril de 2021, são 21 horas e 25 minutos. Lição número 9 da classe de juvenis. O que é igreja? Começando com a hora da revisão. Resposta número 1. A igreja foi fundada por Jesus Cristo e inaugurada no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Resposta número 2. Ela é composta por aqueles que foram chamados para fora do mundo. Resposta número 3. Para nada mais presta senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Resposta número 4. Ela é o corpo de Cristo. Resposta número 5 é uma resposta pessoal. O que é igreja? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Em primeiro lugar, é bom deixar claro que não é igreja. Eu sozinho, eu não sou igreja. Você sozinho, você não é igreja. A igreja, ela é composta por pessoas. Então, uma pessoa sozinha, ela faz parte da igreja, ela sozinha não é igreja. Uma outra questão também que não é igreja é o templo. O templo não é igreja, nós até falamos, vou à igreja, no intuito de dizer que nós iremos ao templo, mas o templo não é igreja. Templo é o edifício a qual a igreja se reúne, ou seja, os salvos na pessoa de Jesus. Então, eu sozinho, eu não sou igreja, você sozinho, você não é igreja. O templo também não é igreja. A igreja também não é a organização, até porque se assim fosse, tudo seria igreja. A empresa seria a igreja, a sua casa seria uma igreja, as pessoas que que faz qualquer tipo de religião, quando tem lá o templo, na organização, melhor, a organização lá está toda organizada, então é igreja. Então, recapitulando, o que não é igreja? Eu sozinho, eu não sou igreja. Você sozinho, você não é igreja. A igreja também não é o templo, e a igreja também não é a organização. A igreja, ela é o organismo vivo. Introdução. Na lição de hoje estudaremos a respeito da igreja, sua fundação, símbolos e missão. Você verá que a igreja não é uma simples organização marcada por um alto grau de burocracia. Não, a igreja é um organismo vivo e dinâmico. Ela é o corpo de Cristo aqui na terra. Como corpo de Cristo, ela tem uma missão a cumprir. Você sabe qual é a missão integral da igreja? Sua missão é pregar o evangelho a todo homem em todo lugar para a glória de Deus. O compromisso da igreja é levar Cristo às pessoas de diferentes culturas, raças e povos. Como igreja, você tem cumprido com a sua missão? Existe um ensinamento errado no nosso meio? Apesar que o ensinamento em parte ele está correto, mas em outra parte não. As pessoas dizem que igreja vem de eclesia, ou as pessoas dizem eclésia, mas o correto de dizer no grego é eclesia. Que igreja vem de eclesia, que quer dizer tirados para fora, e que por isso nós temos que evangelizar. Bom, em parte está certo. Qual a parte que está certa e qual a parte que está errada? A parte que está errada é a parte de dizer que eclesia quer dizer tirados para fora. Isso não é verdade. Eclesia quer dizer assembleia ou reunião. Então, para dar um exemplo prático, você está junto com seus amigos que não são crentes, reunidos para talvez comer uma pizza. Então vocês estão numa eclesia, vocês estão numa reunião, vocês estão numa assembleia. É bem verdade que essa questão da eclesia, lá na Grécia, era mais tida como uma questão mais constitucional, Era mais a ideia das pessoas saírem de suas casas para ir para um lugar para fazer um voto, para cumprir o seu dever de cidadão. O que nós fazemos aqui, por exemplo, a cada 2 anos nós temos eleições, então nós saímos de nossas casas para eleger alguém, algum cargo público. Então, eclesia
Igreja vem de eclesia, mas eclesia não quer dizer, no grego, não quer dizer tirados para fora. Eclesia quer dizer assembleia ou reunião. Qual é a parte então que está certa? É a parte de dizer que nós somos tirados para fora. Nós somos tirados para fora, como diz em Marcos capítulo 16, versículo 16, 15 e 16, que nós temos que pregar o Evangelho. A principal formação da igreja, o principal compromisso é levar a Cristo às pessoas diferentes, em qualquer lugar, de qualquer cultura, de qualquer país. Isto é o ponto principal da igreja. Nós compreendemos que devemos ter uma igreja missionária. A nossa igreja precisa ser uma igreja missionária, a sua igreja precisa ser uma igreja missionária, a minha igreja precisa ser uma igreja missionária. Entretanto, vemos que é um caso assim, bem difícil de vermos, porque geralmente as igrejas chamadas grandes, né, a maioria delas não tem nenhum compromisso com a evangelização. Falam muito, mas na verdade não tem nenhum compromisso, não arrecada dinheiro, por exemplo, para fazer missões, porque missões só tem 3 formas de fazer missões: indo fazer missões, orando pelo missionário que está lá, ou financiando as missões, ou seja, disponibilizando um valor para fazer missões. Então, a grande massa esmagadora das igrejas não tem nenhum compromisso com missões. Só para se ter uma ideia, para se situar, de cada R$1.000 que uma igreja recebe entre dízimos e ofertas, somente 50 centavos é destinado a missões quando é destinado. Apenas 50 centavos de cada 1.000. E para você ter uma... Isso aqui é falando de igreja. Se nós formos falar de dados assim de pessoal, cada um, né, você, eu, nós investimos mais com o nosso bicho de estimação do que com missões. Para você ter uma ideia, se você tiver um animal de estimação, quanto você já gastou com ele? Ou seus pais já gastaram com esse bichinho de estimação? E quanto eles já deram para missões? Só para você ter uma ideia do que eu estou dizendo. Também não estou dizendo que é errado você ter um bichinho de estimação. Uma outra questão também é que nós gastamos mais dinheiro com doces e refrigerantes do que com missões. Porém, você vê que nós falamos muito de missões, mas na verdade nós vivemos pouco a questão missionária. Igreja, eu, você, nós. Não são poucas as pessoas que em pleno século XXI ainda confundem a igreja com um edifício formado por tijolos, pedras, areias e cimento. De acordo com o Novo Testamento, o termo igreja pode ser compreendido de 3 maneiras. Igreja universal, composta de todos os santos reunidos em Cristo. Igrejas locais, refere-se às igrejas de uma determinada área geográfica. E igrejas domésticas, pequenos grupos de remidos nas casas. Então vemos que a igreja no sentido universal é a igreja que abrange todo o mundo, todos os salvos do mundo. É uma igreja universal, é a igreja de Cristo, a igreja que é lavada e remida no sangue do Cordeiro. A questão da igreja, essa é a igreja universal, né? A igreja local é, no caso, a sua igreja. A sua igreja é uma igreja local, ela tem uma localização, ela tem um lugar específico, ela tem um endereço certo, onde as pessoas se reúnem para adorar o Senhor, né? Ali no caso o templo. Então ela é uma igreja local. E a questão da igreja doméstica, que já é algo bem mais difícil, que é aquela igreja que é formada na casa de cada pessoa. Na sua casa, por exemplo, as pessoas se reúnem para ir à sua casa para ali cultuar o Senhor. Ali está uma igreja doméstica. Mas é algo já mais difícil, né? Hoje em dia já não se fazem muito. Antes já faziam muito o culto doméstico, né? Chamado culto doméstico. Me lembro que as crianças até brincavam de culto, né? Hoje em dia nem se faz, não vejo mais crianças nem disso, né? De brincar de culto, né? Brincar de quem vai ser o pastor, quem é que vai pregar, fazer um culto, né? Até as crianças já tinham uma referência de igreja, né? Porque queriam brincar de culto. Hoje as crianças estão querendo brincar de tudo, né? Menos de igreja, né? Agora é brincar de culto, né? Agora é interessante eu colocar aqui no meu comentário que esse brincar de crente para criança, eles fazem uma brincadeira inocente, eles querem fazer igual os seus pais fazem. Os pais vão para a igreja, então eles também querem fazer igual os pais fazem na igreja. Então isso é um bom exemplo.
É diferente de mim e de você que somos adultos querer brincar de ser crente. Aí é diferente, aqui é uma conotação diferente. Igreja, sal e luz. Vós sois o sal da terra. O sal era empregado pelos judeus com o objetivo de temperar e preservar os alimentos, pois naquela época não existia refrigeração. Bom, você tem a sua geladeira na sua casa, então fica fácil de você manter os alimentos. Naquela época já era um pouco mais difícil, já não existia, ainda não existia geladeira, então se fazia um pouco mais difícil, então eles precisavam conservar o alimento, e o sal servia para isso, para conservar. Então a igreja, ela conserva o mundo. O mundo ainda não está pior por causa da igreja, porque a igreja mantém. Por quê? Porque a igreja é o sal. Eu já vou te dar um parecer do que é o sal. Então veja que o sal, ele serve para temperar. A Bíblia diz que nós temos que saber falar com temperança. Ou seja, você fala de um jeito com uma pessoa e de outro jeito com uma outra pessoa. Por quê? Porque uma pessoa, claro, todos nós somos diferentes uns dos outros, mas a ideia aqui, a essência, a dinâmica do negócio é que há pessoas, por dar um exemplo aqui bem prático, há algumas pessoas que você pode brincar e ela vai brincar junto com você. Ela vai sorrir das suas piadas, por exemplo. Ela vai achar graça nas coisas engraçadas que você diz. Outras pessoas são mais sérias e não vão querer saber das suas piadinhas. Então, ou seja, nós temos que saber lidar, saber falar com um e saber falar com o outro. E outra coisa também, a gente fala com um e com outro diferente, mas usando a verdade como pauta. A gente não pode falar com um e com o outro de uma forma mentirosa, né? Nós somos o sal, então o sal ele tem temperança, ele serve para temperar, né? Para conservar. Então nós precisamos fazer isso com verdade. E é possível que você esteja se perguntando, isso aqui é um ponto do sal que eu acho muito interessante, que eu quero compartilhar com você. Você deve estar se perguntando, como assim o sal se tornar insípido? O que é insípido? Insípido é sem sabor. Ué, mas como é possível o sal ficar sem sabor? Bom, é muito possível que o teu sal seja esse sal refinado, né? Esse sal branco, né? Que as pessoas chamam, né? Ele é um sal que tem cloro e sódio. Então ele nunca vai perder o sabor. Ele sempre será salgado. Até porque um sal doce ia ficar estranho, né? Ele sempre vai ficar salgado. É diferente do sal que Jesus se referia. O sal que Jesus se referia, ele é um sal diferente, que é o sal verdadeiro, né? Ele é o sal verdadeiro, ele é um sal integral, né? Até o nome já diz, né? Ele é íntegro, né? Ele é integral, mas ele perde o sabor. Então, o que eles faziam? Eles pegavam esse sal, servia geralmente para duas coisas. Para jogar no templo, lá em Israel, na época de quando estava frio. Você pode não acreditar, mas em Israel, a neve também cai em Israel. Você pode não acreditar, mas é verdade. Cai neve em Israel. Então o que se faz? Eles jogavam esse sal nos templos para as pessoas não escorregarem, porque dava aderência, a pessoa não escorregava. Uma outra questão que eu quero trazer para você sobre a questão por que Jesus falou que nós somos o sal da terra. Isso aqui é muito interessante você guardar isso, porque quando se você tiver, claro, possivelmente você vai estar em casa, experimenta, por exemplo, pegar um pouco de sal e pôr na boca. Sabe o que vai acontecer com você imediatamente? Vai te causar sede. Era isso que Jesus estava mencionando para nós, que nós temos que ser sal, ou seja, nós temos que causar sede nas pessoas. E sede de quê? Sede da água que é Cristo. Não é Jesus? Jesus não é a água da vida? Então as pessoas têm que ver, a cada um de nós ver, eu quero ser um cristão igual esse jovem, igual aquela jovem. Ou seja, a igreja ela tem que causar sede de Cristo nas pessoas. É por isso que Jesus falou que nós somos o sal da terra. Isso aqui é uma das outras questões também, né? Não foi só Jesus falou para a gente ser sal por uma infinidade de coisas. Essa é uma dessas. Vós sois a luz do mundo. A luz é essencial à humanidade e é imprescindível em locais de trevas. Novamente, Jesus distingue a igreja e o mundo em duas comunidades, onde a primeira é identificada como luz que ilumina e a segunda como um lugar de trevas, de escuridão.
nós temos que levar a luz de Cristo às pessoas. Nós precisamos, claro, nós somos o sal e também temos que ser a luz. Então veja que você consegue estar em um lugar escuro e fazer alguma coisa? Não, você não consegue fazer, porque a não ser dormir, né? Dormir dá para fazer, dá para dormir no escuro. Inclusive é bom, né? É extremamente saudável que você durma geralmente totalmente no escuro. Isso é bom para a sua saúde, inclusive. Quando você vai estar num lugar e esse lugar está escuro, você não consegue ler, por exemplo. Você não consegue agir nada, você não consegue fazer nada, porque você não consegue ver um palmo na frente do seu nariz. Então você não consegue fazer nada. Então as pessoas se perdem, as pessoas caem no buraco, vamos assim dizer. Mas quando as pessoas têm a luz, né, a luz de Cristo, a luz do Evangelho, a luz da palavra, as pessoas são esclarecidas. Então tudo torna transparente, fica claro as coisas. E essa aqui é uma das questões da igreja. A igreja precisa ser uma igreja clara, uma igreja de luz, uma igreja que vive a luz da palavra, que está sempre de acordo com a palavra. Nós precisamos ser uma igreja repleta de luz, a luz que vem de Cristo, né? O nosso sol da justiça. A igreja e sua missão. Não temos liberdade para nos retirarmos do mundo, nem tampouco para os confundirmos com ele. Como igreja, vivemos neste mundo, porém não pertencemos a ele. É importante que os membros da igreja entendam que precisamos pregar o evangelho todo ao homem, todo em todos os lugares. Tal pregação não deve ser apenas com palavras, mas com atitudes. Missões nasceu no coração de Deus, mas você permite que cresça no seu? Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. Entretanto, nós somos de Deus. Então veja que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, no sentido amplo, né? Nós não pertencemos ao mundo porque o nosso mundo não é aqui, nosso final não é aqui, e também nós não pertencemos a esse mundo do sistema, né? Esse sistema corrupto que o mundo é. Então, no sentido amplo, nós não somos desse mundo, nós somos do céu. Então veja que a igreja ela precisa pregar o evangelho a toda criatura e numa questão não somente de palavras, mas de atitudes. Nós precisamos ter atitude para levar a palavra, porque certamente a igreja passará por situações adversas, situações bem complexas. Então nós temos que ter atitude, colocar a Cristo, né? Colocar o nosso Senhor na frente e ir com vontade, partir para cima, como falam no início. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É interessante a gente deixar claro que quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é o inferno, as portas do inferno que virão contra a igreja. É a igreja que tem que ir contra as portas do inferno. Nós é que temos que lutar, como diz lá em Romanos 12:2, que nós devemos transformar o mundo através do nosso entendimento e não ser influenciado. O sal, por exemplo, como Jesus falou que nós somos o sal da terra, você, por exemplo, já viu um sal com gosto de cenoura? Acredito que não, né? Por quê? Porque a cenoura não consegue dar o sabor dela ao sal. O sal tem um sabor único. A igreja também precisa ter um sabor único. Nós somos únicos, ou seja, nós não somos influenciados, nós influenciamos. Isso que é uma das ideias do sal, por exemplo. Então veja que a igreja ela precisa ir contra as portas do inferno, precisa lutar, precisa avançar, como disse nela até mesmo com Moisés, né? Diga ao meu povo que marche. Então essa é a ideia, nós precisamos ir para frente, continuar avançando, pregando a palavra com amor, né? O evangelho do Senhor. Um convite ao comprometimento. Temos a certeza de que o mesmo Deus que passeava no meio das igrejas da Ásia Menor, sondando suas incoerências e convocando-as ao arrependimento, está cuidando da sua noiva em pleno século XXI e a desafiando a viver de maneira santa e justa, como convém aos santos.
A Bíblia diz que nós temos que ser santos, como diz 1 Pedro 1, 15 e 16. Ou seja, separados deste mundo, nós estamos separados para o Senhor. Nós temos que viver uma vida fora do pecado, afastado do pecado, separado do pecado. Nós somos do Senhor. Então a igreja continua hoje, o Senhor Jesus continua nos chamando para essa santificação. Nós precisamos continuar, como diz lá em Hebreus 12, 14, né? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos continuar avançando. Precisamos continuar avançando neste negócio, porque muitas das vezes as pessoas acham que vão entrar no céu de qualquer maneira. E não é assim. Aos Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor. E muitas pessoas estão achando que vão entrar no céu de qualquer maneira. Eu aceitei a Jesus e agora está bom, agora meu lugar no céu está garantido. Não. A Bíblia diz que porfiai por entrar pela porta estreita. O que é porfiar? Porfiar é lutar, é brigar. Nós temos que continuar vivendo uma vida de luta para continuar lutando para entrar na porta estreita. Por quê? Porque a igreja até passou por uma reforma, mas a porta continua estreita. Então nós precisamos continuar firme nesse propósito. Outra questão que também sobre Mateus 16, 18... é que muitas das vezes as pessoas erradamente, né? Inclusive o povo católico tem isso aqui como base para dizer que Pedro foi o primeiro Papa, o que não é verdade. Há um ensinamento errado para eles lá, e eles acham que Jesus edificou a casa em cima de Pedro. É bom deixar claro que quando Jesus disse, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, o que Jesus estava dizendo era o seguinte: Pedro, você realmente disse que eu sou o Cristo, e eu sou o Cristo. Então, em cima dessa sua afirmação que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Até porque, depois até o próprio Pedro vai dizer que Jesus é a pedra de esquina, né? A pedra do fundamento. Então, é uma outra questão também que precisa deixar claro. Mesmo porque até algumas pessoas na igreja também têm uma certa confusão com esta passagem, porque quem olha em princípio realmente pode dar a ideia de que Jesus firmou a igreja em Pedro, mas não, Jesus estava afirmando a igreja na afirmação que Pedro disse que Jesus era o Cristo. Até porque, como pode uma igreja ser firmada num homem que é falho? A igreja precisa ser firmada num homem 100% homem, 100% Deus, um homem que não tenha pecado. E quem é este homem? É Cristo. Para concluir, a igreja não é um prédio, nem tampouco um rótulo denominacional. Ela é o corpo vivo de Cristo e, como tal, deve carregar em si o caráter de Cristo. Então, independente da sua igreja, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Deus e Amor, a obra da restauração, vamos todos caminhando juntos para as mansões celestiais. Por quê? Porque nós somos a igreja de Cristo, todos nós juntos. Mais uma vez lembrando, você sozinho, você não é igreja. Eu sozinho, eu não sou igreja. Por isso que os desigrejados estão crescendo. Aliás, estavam, né? Pararam de crescer, graças a Deus. Porque eles entendiam que eu sozinho, eu sou igreja, então eu não preciso ir ao culto, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso ir ao templo. Eu não preciso buscar o Senhor, não preciso ler a palavra, eu posso ler a palavra em casa, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Estão se distanciando do corpo de Cristo. E a Bíblia diz que aquele que não tem parte no corpo de Cristo não tem parte com Cristo. Então, a pessoa que pensa que ela sozinha, ela é a igreja, ela está indo para um caminho completamente equivocado, completamente errado. E se continuar nesse rumo, o céu não é o lugar. Não vai para o céu, não. Então, que nós venhamos a cada dia, buscar ao Senhor com alegria, invocar o seu nome, buscar enquanto está perto, continuar fazendo parte desta igreja, o corpo de Cristo aqui na terra. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!